E aí galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Então, dando continuidade, né, às nossas discussões aí de plano inclinado, eu trouxe mais uma questãozinha legal aqui, que é a questão 98, tá, do Halliday, da outra sessão, né? Eu esqueci agora o capítulo, né, para falar para vocês, mas eu vou deixar tudo escrito aí, tá, na descrição. Mas enfim, vamos lá. Um bloco de 5 kg se move para cima ao longo de um plano inclinado de ângulo de 37 graus, ao mesmo tempo em que sofre uma ação de uma força horizontal F de módulo 50 newtons. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano é 0,30, né, 0,3. Qual é o módulo? E B, qual o sentido para cima ou para baixo ao longo do plano inclinado da aceleração do bloco? Então, o que nós vamos analisar aqui na nossa letra A é encontrar o módulo da aceleração. E quando a gente encontrar essa aceleração, obviamente a gente vai dar o módulo dela para a letra A, mas dependendo do sinalzinho, né, que a gente encontre aí, a gente vai dizer qual é o sentido, ok? Então, beleza. Lembrando que a direção aqui, né, é ao longo, né, desse plano. Então, beleza, vai estar ao longo desse plano, já que a gente sempre vai fazer o mesmo método aí, né? Em vez de nós utilizarmos aqui o nosso eixo coordenado dessa maneira aqui, XY, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer inclinado, pessoal. Olha só, então X e aqui é Y. Então, deixa eu só dar uma melhoradinha aqui e baixar mais aqui para a gente explorar a figura, né? Então, esse cara aqui perpendicular ao plano é o meu eixo Y e esse cara aqui paralelo ao plano é o meu eixo X, ok? Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que a gente vai analisar aqui ao longo do eixo X algumas forças e ao longo do eixo Y algumas forças, como a gente fez no último vídeo. Então todo mundo já sabe como é que vai funcionar. Então nós temos aqui sobre o bloco uma força peso, que ela vai estar assim, que é ela que vai ser decomposta, né, já que ela está na diagonal, melhor, fazendo um ângulo aqui, né, com os nossos eixos coordenados. A nossa normal, ela tá tranquila, né? Por quê? Porque ela vai estar paralela ao nosso eixo Y, né? Então ela está paralela aqui no sentido do nosso eixo Y, então ela não vai ser decomposta, porém nós temos F e P que devem ser decompostas. A decomposição é a mesma do último vídeo, né? Ou seja, nós vamos colocar aqui um Fx na direção X aqui e um F, ó, Fy na direção Y. Lembrando, pessoal, que aqui vocês podem fazer aí no caderninho de vocês, tudo bem milimetrado, tá? Aqui eu estou colocando só para termos de visual, tá? Então, para a gente tornar visual essa decomposição, estou colocando aqui, tá? Não levem ao pé da letra esse tamanho, né? Que geralmente o tamanho do nosso vetorzinho é o módulo dele, geralmente, né? Porém, não levem ao pé da letra esse tamanho, tá? Eu só estou utilizando aqui mesmo só a título de visual, tá? Para tornar visual aqui a nossa decomposição. Então, lembrando que esse ângulo aqui, deixa eu trocar essa cor, tá uma corzinha mais forte. Lembrando que esse ângulo aqui, que eu vou botar em verde, é o próprio ângulo θ aqui, que no nosso problema é 37 graus, ok? E agora nós vamos para o peso. Então o peso todo mundo também já sabe como é que funciona no peso, né? Então nós temos aqui, olha só, deixa eu só voltar aqui. Nós temos aqui o nosso PY e o nosso PX, tá? Então aqui coisa que nós já exploramos, né, em outros vídeos, tá bem tranquilo, não tem problema nenhum. Então, esse ângulozinho θ aqui é esse mesmo ângulo que vale 37 graus Celsius. Graus Celsius, perdão, né? Estou na pegada aqui dos exercícios de termometria, né? Mas enfim. Então, o que nós sabemos é isso. A decomposição, então só botar aqui uma ideia. A decomposição disso aqui também já sabemos, né? Quem quiser retornar no último vídeo, eu vou deixar ele no final, tá? Para vocês darem uma olhada. Então a decomposição é simples. Por quê? Porque nós já sabemos aqui que se Fx, vamos começar com Fx aqui, ó. Se Fx ele está aqui associado, né? Ou melhor, ele está adjacente aqui ao ângulo θ, então Fx é nada mais que F vezes o cosseno, né? Porque o cosseno está justamente relacionado com
o ângulo com cateto adjacente, não é isso? E nós temos aqui o FY, que é F, né? Já que o FY, se a gente fizer esse triângulo, ele vai vir fechando aqui, né? O Y, esse lado aqui, ó. Então ele vai ser oposto ao ângulo θ, né? Se ele é oposto, quem está relacionado com o cateto oposto é o seno. Então essa é a nossa decomposição. Só melhorar aqui para deixar um pouco mais reto. Seno. Então essa é a nossa decomposição para F e a nossa decomposição para X, para P, né? Perdão. Para P, que é o peso, vai ser o que? Px, que é igual a P. Observe que esse cara aqui, perdão, esse Px aqui, né? De novo, ele vai fechar esse triângulo aqui embaixo. Então ele vai estar associado com o seno θ, e o nosso Py ele vai ser P cosseno θ. Então essa é a nossa decomposição, a mesma decomposição que nós fizemos no último vídeo. Então, para quem não assistiu, dá uma olhadinha lá, tá? Em vários vídeos aqui eu já resolvi, né, o plano inclinado algumas vezes aqui no canal. Então vocês podem pegar esses videozinhos aí e dar uma olhada. Beleza. O que é que nós queremos mesmo? Só a título de voltar, né, a ver qual era a pergunta. A gente quer a nossa aceleração. Então vamos lá. Observa que a aceleração ela vai estar aqui, pessoal, no nosso eixo X, não é isso? Então a gente vai estar analisando o que? O nosso eixo X. Então vamos analisar, tá? Então analisar as forças no eixo X, ok? Então, analisando aí as forças no eixo X, o que é que nós temos? Vamos dar uma olhada aqui. Eu esqueci de incluir mais uma força, me lembrei dela agora. Olha só, tem uma forcinha aqui, ó, que é o coeficiente de atrito, né? Se a gente está falando do atrito aqui e eu estou me movimentando para cima, então o meu atritozinho ele vai estar aqui, ó, para baixo, não é isso? Então a gente ainda tem a força de atrito aqui, tá? Eu acabei me esquecendo. Beleza, então agora está tudo completo. Olhando aqui as forças no eixo X, primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Lembra que no último vídeo o meu bloco ele estava subindo, né, o plano inclinado com velocidade constante. Isso queria dizer que a força resultante, lá no último vídeo, ela era igual a zero. Porém, aqui nós temos ela igual a massa vezes a aceleração. Tá? Por que isso? Porque justamente, né, devido a gente tá acelerando, né, subindo de maneira acelerada, essa aceleraçãozinha que ela é diferente de zero, né? Então se a gente estivesse subindo a velocidade constante, né, essa aceleração ela iria ser nula, todo número multiplicado por zero é zero, então essa força resultante ela seria igual a zero. Beleza, quem é essa força resultante aqui, ó? Ela é a soma, né, das forças que atua sobre o meu bloco, tá? Nesse caso, como a gente está só olhando por eixo X, a gente vai olhar só para essas forças aqui que tá no eixo X, beleza? Então vamos olhar elas aqui, ó. Eu tenho a soma de f de x, lembrando que o meu plano, né, o sentido para cima aqui é o sentido positivo das minhas grandezas. Então eu tenho fx, tá? Então vou botar aqui, ó. Vou botar aqui fx, que nós já conhecemos quem é fx. Pré-conhecemos, né? Ele está pré-determinado. E para baixo aqui nós temos px e φ. Então com um sinalzinho negativo, eu vou colocar aqui, ó, px menos φ, que é a força de atrito, igual a massa vezes a aceleração. Ok? Então essa é a nossa ideia. Beleza. Nós já conhecemos o fx. O fx é f cosseno θ, não é isso? Menos px, que é peso, né, vezes o seno θ, e a φ, né? Quem é a φ? Lembrai-vos que a φ aqui, a força de atrito, é justamente o produto da força normal vezes o nosso coeficiente de atrito, que nesse caso é cinético, não é isso? Então nós temos aqui, ó, que será a normal vezes o coeficiente de atrito cinético, todo mundo igual a massa vezes a aceleração. Problema, desses caras aqui, olha só, vou botar em verde aqui, desses caras aqui, nós temos o peso devido à massa, né? Então aqui é o produto da massa vezes a gravidade, então isso aqui está tranquilo, porque nós temos a massa e temos a gravidade.
O F foi dado na questão, né? Isso aqui é 50 newtons. Ok? Os cossenos foi dado, né? Os ângulos. Então aqui é cosseno 37, 137, beleza? E nós temos aqui o nosso coeficiente de atrito também, que vale 0,3, né? O coeficiente de atrito cinético. O nosso problema aqui está sendo anormal. Então vamos agora para o nosso segundo passo. Segundo passo. Depois a gente retorna para essa equação, então dá uma segurada nela. Então, determinar N, que é quem? É justamente a força normal. Ok? Beleza. Olha só. Olhando aqui para a nossa figura, nós sabemos que o movimento ele se dá apenas aqui no eixo X. Então, o movimento acelerado é só no eixo X. Só que se a gente olha, não temos movimento aqui na vertical. Se nós não temos movimento na vertical, tá? Que é em torno aqui do eixo Y, né? Isso quer dizer que o meu movimento está equilibrado na vertical. Se meu movimento está equilibrado, então, para Y, tá? A força resultante ela é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, nós temos aqui um equilíbrio. Lembrando que esse equilíbrio é para y, tá, gente? Então, se isso está se equilibrando, eu tenho que a normal ela tem que ser igual à soma, né, de PY mais o quê? Mais FY, que são justamente as duas que estão para baixo aqui e a normal que está para cima. Então, elas têm que se equilibrar. E isso aqui vem de onde? Vem dessa nossa convenção aqui, que também nós fizemos no último vídeo. Né? Então é bem simples chegar nisso, né, gente? Eu acho que isso é bem fácil de observar. Se vocês não conseguiram observar o porquê eu estou fazendo esse passo, coloca aí nos comentários. Mas só falando, né, que é bem simples. Então no último vídeo nós fizemos isso, ok? Então nós temos que a normal é a soma, né, de PY com FY. Então a normal aqui, a nossa normal é PY mais FY. Beleza? Então a normal é o que? É o peso vezes o cosseno θ mais F vezes o seno θ. Ok? Então nós temos isso aqui, certo? Eu vou deixar já bem aberto aqui essa normal. O peso eu vou colocar como sendo mg logo. Cosseno, né? Cosseno θ mais F vezes o seno θ. Ok? Agora eu vou pegar essa normal e vou substituir ela lá na nossa equação de cima. Então esse é o nosso terceiro passo. Então o nosso terceiro passo aqui é substituir N na equação 1, ok? Então esse é o nosso terceiro passo, né? E determinar a aceleração, ok? Então esse é o terceiro passo. Beleza, só voltando aqui em cima que eu não lembro quem é ninguém ali. F cosseno θ, então nós temos F cosseno θ menos P seno, né? Menos P seno. Eu vou botar já mg seno θ menos o coeficiente de atrito cinético, né? E a normal que está bem aqui em cima, então vai dar para observar ela, que é mg cosseno θ mais F seno θ igual a massa vezes aceleração, certo? Então nós chegamos aqui ao nosso problema. Então só para a gente isolar aqui quem é a aceleração, a nossa aceleração ela vai ser o quê? Ela vai ser F sobre m, né? Porque eu estou pegando esse m aqui, passando, dividindo todo mundo aqui. Então F sobre m vezes cosseno θ, tá? Menos g seno θ, menos o nosso coeficiente de atrito cinético. E aí eu vou entrar com a nossa massa aqui dividindo aqui, então vai ficar g cosseno θ mais F sobre m seno θ. Ok? Isso aqui é a nossa aceleração. Então, olha que legal a equaçãozinha que nós chegamos aqui para a aceleração. Coisa linda, né?
Então, e aí detalhe, pessoal, eu sei que vocês devem, sei lá, jogar essas coisas no chat GPT e ele dá um resultadozinho para vocês, ou então vocês viram outra pessoa fazendo esse cálculo aí no YouTube, enfim, várias coisas aí, tá? Eu vou utilizar aqui no nosso cálculo uma aproximação para a gravidade de 10, porque isso vai facilitar bastante nossa conta aqui, tá? Então eu vou utilizar essa aproximaçãozinha, ok? Então eu vou considerar a gravidade como sendo 10. Por quê? Porque eu acho mais legal, dito que o cosseno de 37, se vocês forem calcular, deixa eu pegar aqui na calculadora, isso é um valor quebrado, né, gente? Então, o cosseno de 37, por exemplo, dá 0,79. Eu já vou aproximar esse 0,79 a 0,8, por exemplo, certo? Então, 0,8, por exemplo, nesse caso aqui de dentro, 0,8 vezes 10, que é a gravidade, vai dar 8. Isso aí facilita a gente fazer essa continha. Lembrando que isso é eu que estou fazendo isso, tá? Estou sendo bem Nutella aí, fazendo essa aproximação. Se vocês quiserem fazer o correto, né, que é dar umas casinhas decimais para chegar no valor bem próximo do real, vocês façam aí, beleza? Então só pega o visual aí. Então a aceleração é igual a força é quanto lá? Deixa eu dar uma olhada aqui. A força, ó, coisa linda, é de 50 newtons, aí dividido pela massa, fica, que a massa é 5, né? Então vai ficar 50 dividido por 5 vezes o cosseno de 37, que é 0,8 aproximadamente, menos 10 da gravidade, vezes o seno. O seno, opa, apertei na tangente aqui, peraí. O seno de 37 dá 0,6. Então eu vou botar 0,6, aí ó, quando multiplicar com 10 dá 6, né? Então fica bem mais fácil. Menos 0,3, que é o coeficiente de atrito cinético. A gravidade 10, de novo, cosseno 0,8, mais a força 50 sobre a massa, que é 5, vezes o seno, que é 0,6. Não é isso? Vê que fica bem redondinho aqui quando a gente fizer essa conta, né? Então, a aceleração vai ser igual ao quê? 50 por 5 dá 10, vezes 0,8 dá 8, menos 10 vezes 0,6 dá 6, menos, vamos resolver aquilo ali de dentro, né? Primeiro. Então, 10 vezes 0,8 dá 8, mais 50 por 5 dá 10, vezes 6, 0,6 vai ficar 6, né? Isso aqui é igual a, então 0,6, opa, perdão, 8 mais 6 vai dar 14, não é isso? Então 8 mais 6 vai dar 14 vezes, então peraí, deixa eu só fazer esse 14 vezes 0,3. 14 vezes 0,3 dá 4,2. Então vai ficar aqui 8 menos 6 menos, né, 4,2. Então 6 mais 4,2 aqui vai dar 10,2. Então nós temos aqui que a aceleração é 8 menos 10,2. Então aqui ficou parecendo um 2, não foi? Vou botar aqui, ó. Então, portanto, nossa aceleração é igual a menos 2,2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, isso aqui lembrando que é um valor aproximado, ok? Beleza, então, menos 2,2 metros por segundo ao quadrado. E a gente já vai quase 20 minutos de vídeo, tá? Então, quem vai determinar aqui se tá para baixo ou para cima, né, é esse sinal. Então nossa aceleração aqui está apontando aí, né, para baixo, ok? Então o módulo é só o valorzinho, 2,2 metros por segundo ao quadrado, e a nossa aceleração devido a esse sinal tá aí para baixo, ok? Adotando obviamente, né, o nosso eixo, né, de referência aqui, né, nós utilizamos aqui inicialmente, ok? Então nós temos isso, certo? Eu vou dar continuidade, por mais que o vídeo fique um pouco longo, eu vou dar continuidade aqui. Beleza, ele pede aqui, então a letra A e a letra B já estão respondidas, tá, gente?
Na letra C ele pede o seguinte. Ele fala que o corpo aqui, né, ele tem uma velocidade inicial de 4 metros por segundo ao quadrado. E ele pergunta a que distância o bloco sobe no plano. Então, supondo que ele começou aqui embaixo, né, com uma velocidade V0 inicial aqui de 4 metros por segundo, nós temos o que? Nós temos o seguinte. Ele quer saber a distância que ele percorre até chegar no ponto máximo. Então, vamos supor que ele chegou aqui em cima, no topo, né? Vamos supor. Vamos ver quanto ele vai subir. Isso aí é simples, né? Porque nós já sabemos qual é a aceleração dele. Então, nosso quarto passo aqui é determinar o deslocamento. Ou seja, quanto o bloco deslocou, né? Vou botar aqui um ΔX, ok? Beleza. Para determinar isso aí, é simples. Eu posso utilizar a torre Cell, né? Que ele diz que V final ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais, né, 2 vezes a aceleração vezes o ΔX, não é isso? Beleza, eu já conheço todas essas grandezas. E eu sei que quando o cara chega no ponto final, a velocidade final dele é zero, né? Porque ele está parando, né? Então, beleza. Então, vamos substituir nossos valores aqui. Então, eu tenho que 0 é igual a V0 quadrado mais 2A ΔX. Eu vou isolar logo o ΔX, tá, gente? Então, passando esse cara aqui para o outro lado, nós vamos ter o quê? Vamos ter menos V0 quadrado, tá? Igual a 2A ΔX. Então, eu tenho que ΔX, que é o deslocamento, é justamente menos V0 quadrado dividido por 2A, ok? Não se preocupem porque... professor, tá um sinalzinho negativo ali, não se preocupe porque vocês lembrem aí que a nossa aceleração aqui, ela tá negativa. Então, se ela tá negativa, ela vai sumir com esse sinalzinho aqui quando a gente substituir, beleza? Então, nós temos o quê? Nós temos que o nosso ΔX, ele é igual menos 4 ao quadrado, que é 4 metros por segundo, a velocidade inicial, 2 vezes menos 2,2, não é isso? Então, esse sinalzinho com esse ali deixa tudo positivo, aí nós vamos ter 16 dividido aí por 4,4, né? Então, se fosse 16 por 4 apenas, daria 4, né? Só que como vai ficar 4,4, creio eu que vai ficar algo próximo de 3,6, 3,9, 0,8, alguma coisa assim. Vamos ver aqui. Eu dei um palpite errado. Vai ficar bem um pouquinho abaixo do que eu pensei. 14 dividido por 4,4 vai dar 3,18. Tá? Então, nós temos aqui 3,18 metros. Ok? Então, o nosso ΔX, nosso deslocamento, é aproximadamente, lembrando que eu vou deixar assim, devido às nossas aproximações que nós fizemos aqui no caminho. Tá? Então, quem quiser aí na hora do cosseno, né, tirar o seno, tirar o cosseno, utilizar mais alguns algarismos significativos, fiquem à vontade, tá? Coloca aí nos comentários, bora interagir. Então é isso. Vamos agora para a letra D. Depois de atingir o ponto mais alto, o bloco permanece em repouso. É uma pergunta. Ele permanece em repouso ou escorrega para baixo? Então, bora lá. Para a gente fazer essa análise aqui, a gente tem que retornar as equações que nós temos lá em cima. Então, esse é o passo 5. Analisar as condições, né, no caso, para... Como a gente quer saber se ele vai parar ou vai continuar, tem a ver com o nosso atrito aqui estático, ok? Beleza. O que a gente sabe? Que quando o bloquinho vai chegar lá no ponto máximo, ele vai parar, né? Como a gente realmente utilizou esse comentário para justamente encontrar o ΔX aqui, o deslocamento. Beleza, não tem problema algum, tá tudo bem. Só que a questão está perguntando se o bloco ele permanece lá em repouso ou ele retorna. Para que isso aconteça, a gente tem que analisar. Por quê? Porque nós temos aqui uma ideia. O nosso coeficiente de atrito estático, ele sempre aqui tem que ser maior que o nosso coeficiente de atrito
cinético, ok? Não é à toa, né, que quando a gente vai colocar um bloco em movimento, por exemplo, a força que a gente vai fazer para colocar ele em movimento, para iniciar, para a gente vencer o coeficiente de atrito estático é sempre um pouco maior do que para manter o movimento após após vencer, né, esse movimento, esse atrito, perdão, estático. Então, basicamente, nós temos isso. Beleza, vamos analisar aqui o que é que está acontecendo. Se ele chega lá no ponto máximo com a mesma força constante, nós temos a somatória das forças, né? De novo, nós temos que... deixa eu só dar uma olhada aqui como é que estava a situação mesmo, eu não lembro. Pronto, beleza. Então nós temos aqui um Fx para cima, né? Então ele chegou no ponto máximo, beleza. Ele tem um Fx para cima, que é justamente a força constante que estava sendo aplicada sobre ele. Nós temos Px, não é isso? E nós temos aqui a nossa força de atrito. Vamos fazer aqui uma desigualdade para analisar como ficariam aí as nossas forças, ok? Então nós teríamos aí, olha só, nós teríamos aí que menos Px mais Fx mais Fx, eles dois aqui juntos devem ser, tá? Devem ser menor, né, que a nossa força de atrito. Devido o quê? Devido a menos Px ser justamente mg seno θ, a nossa força Fx é F cosseno θ, né? E a nossa força de atrito é justamente a normal, que também já conhecemos, né? Vezes o nosso coeficiente de atrito estático, tá? Então, só pegando aqui essa ideia. Beleza. Analise o seguinte, gente. Se a gente substituir aqui os valores, o que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter menos 5, né? Vai ficar 5 gramas vezes 10 vezes 0,6 mais a força F é 50 vezes 0,8 menor que N. N é o que mesmo? N é a normal. A gente tem o valor dela, né? Mas não determinamos. Deixa eu só voltar aqui em cima, gente, para a gente determinar essa força normal. Vamos determinar ela aqui, ó. Então, normal, colocando o valor dela aqui, vai ser 5 vezes 10, né? Então, vai ficar 5 vezes 10 vezes o 0,8 mais 50 vezes 0,6. Então, a normal, ela é 50 vezes 0,6 mais 50 vezes 0,8. Vai dar aproximadamente aí 70, tá, gente? Então vai dar 70 newtons. Beleza. Deixa eu só ver se eu fiz a conta certa. Aqui vai dar 50 vezes 0,8, aqui vai dar 50 vezes 0,6. Isso. Então nós temos aqui 70, tá, gente? Para normal. Coeficiente de atrito estático. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter o quê? Vamos ter 50 vezes 0,8 de novo. Não é isso? 50 vezes 0,8 mais 50 vezes, de novo, 0,6. Vai dar 70 também, a mesma coisa. Ah não, aqui muda que a gente está fazendo a subtração. Então aqui vai dar 10, isso aqui. Então vamos ter 10 menor que 70, coeficiente de atrito estático. Então nós temos o quê? Que o coeficiente de atrito estático, ele tem que ser maior, né? Só estou invertendo aqui, a 10 sobre 70. Portanto, o coeficiente de atrito estático, ele tem que ser maior que 10 dividido por 70, vai dar 1,4 aproximadamente. 1,42. Opa, 42. 1,42, tá? Então essa é a condição que a gente chega aqui para a nossa ideia. Opa. Então, o nosso coeficiente de atrito estático, para que o nosso objeto ele permaneça parado, tá? Lá em cima, a gente está observando que ele tem que ser maior que 1,42. O nosso coeficiente cinético,
ele é 0,3, tá? Então o que é que está acontecendo, gente? Não podemos garantir, tá? Então, uma coisa, não podemos garantir que, devido a valores, né, que nós não temos aqui como mensurar isso, não podemos garantir que esse coeficiente, né, ele possa ser maior que 0,3, né? A gente não está falando isso, a gente não está falando que o nosso coeficiente de atrito estático ele é esse valor, a gente está falando que ele é maior que esse valor, tá? Então a gente está garantindo que ele vai ser maior que esse valor. Não sabemos se vai ser maior que 0,3, mas geralmente, né, como a gente está acabando de afirmar, o coeficiente de atrito estático ele geralmente é maior que o coeficiente de atrito cinético. Então, só por ele ser maior que esse valor, que é 1, deixa eu só ver se é isso aqui mesmo. Eita. Ah, pessoal, botei errado aqui, ó. É 0. Por isso que eu já estava achando aqui errado. Eu vi o resultado na calculadora e botei errado aqui. Mas enfim, então observem aí que 0,142 não chega, né? Não é o 0,3 que nós temos aqui para o atrito, por coeficiente de atrito cinético, tá? Então não chega a ser. Porém, nós estamos garantindo que é maior que isso. Então, se nós sabemos, né? Se nós sabemos que o coeficiente de atrito estático, ele é maior que o cinético, né? E nós estamos vendo aqui que ele vai ser maior que esse valorzinho aqui, que está bem próximo, né? É só o dobro, né, pessoal, desse valor aqui. Então eu vou colocar, né, nessa questão que o meu objeto ele permanece, tá? Vou colocar aqui meu objeto permanece em repouso, ok? Então vou colocar aqui que o meu objeto permanece em repouso. Lembrando que isso é uma análise, tá, gente? A gente está levando em consideração isso, ok? Então, devido ao quê? Devido ao meu coeficiente de atrito estático, né? A gente já leva isso em consideração que tem que ser maior, né, que o coeficiente cinético. E a gente está garantindo aqui que ele é maior que esse valor, que está também, né, gente, convenhamos, bem próximo de 0,3. É só o dobro praticamente, né? Então, é isso. Nosso objeto ele permanece lá em cima, tá? Em repouso, ok? Então, deixa aí, né, nos comentários o que é que você acha sobre esse final aqui, ok? Espero que você tenha entendido, né, sobre isso. Geralmente os alunos eles não compreendem, né, essa parte final quando a gente faz essa análise em relação a esses coeficientes, justamente porque a gente tem aqui, pessoal, uma desigualdade, tá? Desigualdade é diferente de igualdade. Eu não estou falando que o meu coeficiente de atrito estático é igual a esse valor, estou falando que ele é maior. Qual o valor específico nós não sabemos, mas sabemos que esse valor ele é maior que 0,142, tá? E, obviamente, estou dando esse fatality aqui porque esse valorzinho do nosso coeficiente de atrito cinético é o dobro do que nós temos para o estático. Então, provavelmente, né, esse valor realmente seja maior que o do atrito cinético. Então, ele deve continuar aí, permanece, né, lá em cima em repouso. Então, respondido aí todas as alternativas, tá? Ok? Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários, né, o que é que você achou sobre essa resolução. Se quer mais questões como essa, eu devo deixar mais claro alguns passos, tá? Obviamente aqui eu estou levando em consideração, né, como vocês são de ensino superior, levando algumas considerações que vocês já sabem, né, manipular algumas coisas. E diz aí se você acha legal essas aproximações também que eu faço aí, das nossas grandezas, dos cossenos, né? Para deixar os valores mais redondos. Se você quer que eu deixe os valores mais próximos, com algarismos significativos, ou faça esses arredondamentos. Beleza? Então valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.